Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Inscrevam-se e fiquem sempre atualizados. Toda semana vídeos novos para vocês. No vídeo de hoje eu vou tratar da medida provisória número 881 de 2019, que tratou da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Essa medida provisória ela foi publicada no dia 30 de abril de 2019 no Diário Oficial e já está em vigor. Bom, como ela é uma medida provisória muito extensa, eu vou dividir em vídeos para não ficar muito longo nem muito cansativo, tá? Vamos ver o que essa medida provisória alterou. Essa medida provisória, ela instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabeleceu direitos e garantias de livre iniciativa, fez alterações importantes no Código Civil, tratando da desconsideração da personalidade jurídica, da forma de interpretação dos contratos de adesão e da liberdade de contratar, também disciplinando o fundo de investimento, fez uma alteração na lei de falências, alterou a lei que criou o REDSIM, alterou a lei de arquivamento de documentos de meio eletromagnéticos, alterou o Decreto-Lei 9760 de 46, que dispõe sobre os bens imóveis da União, alterou a Lei de Registros Públicos e alterou o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. Bom, essa medida provisória ela é muito importante, ela veio trazer essa declaração de direitos e garantias, e aí nesse primeiro vídeo eu vou tratar desses aspectos gerais. Num segundo vídeo eu vou tratar especificamente desses direitos e garantias, e num terceiro vídeo das alterações legislativas que ela promoveu, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, nós temos que lembrar que a Constituição já trouxe os princípios gerais da atividade econômica no seu artigo 170. Tá aí a redação do slide para você. O artigo 170, ele veio tratar da ordem econômica, dizendo que ela é fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, e assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, a princípio, você já tem uma liberdade de exercício da atividade econômica, salvo se a lei impuser requisitos, como é o caso, por exemplo, da advocacia. Então, existe uma lei que institui um exame de ordem e você precisa da aprovação dele para exercer a atividade. Então, nesses casos, você tem que cumprir os requisitos. Além disso, a Constituição, no artigo 174, veio dizer o seguinte: o Estado, como agente normativo regulador da atividade econômica, exerce funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo determinantes para o setor público e indicativo para o setor privado. Visto isso, nós podemos avançar na medida provisória, porque a medida provisória ela tem que obedecer aos ditames da Constituição. Então vamos lá, a medida provisória ela veio trazer a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que vai consistir em normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e de disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Essa Declaração de Direitos de Liberdade Econômica vai ser observada na aplicação e interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico, do trabalho, nas relações jurídicas que se encontram no seu âmbito de aplicação, na ordenação pública sobre o exercício das profissões, junta comercial, produção, consumo e proteção ao meio ambiente. E aí o artigo 1º, parágrafo 2º, ressalvou expressamente que não vai se aplicar ao direito tributário e ao direito financeiro, com exceção da questão do microfilme e do arquivo digital, que aí eu vou lembrar vocês quando eu estiver falando especificamente. Então, essa declaração de direitos, esses direitos, essas garantias que a medida provisória veio trazer, vão ser aplicadas em todos os ramos. Vai ser aplicado no direito civil, no empresarial, no direito do trabalho, só não vai se aplicar ao direito tributário e ao direito financeiro. Provisória estabeleceu também que a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica vai constituir norma geral de direito econômico,
conforme está na Constituição, que a União tem competência para dispor sobre normas de direito econômico, e a norma geral, editada pela União, suspende a eficácia de eventuais normas estaduais conflitantes, tá? Então vai valer para todos os atos públicos de liberação de atividade econômica executados pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. E aí as eventuais exceções que a própria medida provisória trouxe, eu vou falar especificamente quando for o ponto que a gente estiver tratando, tá bom? Então isso é muito importante porque essas normas, elas são normas gerais de direito econômico aplicáveis em todas as atividades de liberação feitos pelos estados, municípios e Distrito Federal. E aí ela especificou que do artigo 1º ao 4º vai ser essa norma geral de direito econômico aplicável tanto aos municípios, quanto aos estados, quanto ao Distrito Federal. E o que está no artigo 1º ao 4º? A instituição da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, os princípios, a declaração em si dos direitos de liberdade econômica e as garantias de livre iniciativa, que eu vou tratar ponto a ponto com vocês, tá bom? E o que seriam os atos de liberação de atividade econômica que vão ser submetidos a essa aplicação desses direitos e garantias? A própria medida provisória trouxe no parágrafo 5º, dizendo que os atos públicos de liberação de atividade econômica são licença, autorização, inscrição, registro, alvará, os demais atos exigidos com qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação como condição prévia para o exercício da atividade econômica, inclusive início, instalação, operação, produção, funcionamento, uso, exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Então, todas essas normas de liberação de alvará, autorização para funcionamento da empresa, operação para instalação de uma fábrica, tudo isso vai obedecer a esses princípios, a esses direitos e essas garantias que foram previstas nessa medida provisória. Então isso, como vocês vão ver, vai realmente dar um incentivo para a produção econômica e o crescimento econômico no Brasil, desburocratizando em muitas vezes o início, né? A pessoa vai iniciar uma empresa, então tem várias exigências, várias entraves, às vezes burocráticos, e isso tudo veio para facilitar a instalação, a operação e o funcionamento dessas empresas, tá? E aí, quais são os princípios trazidos por essa medida provisória? Os princípios são a presunção de liberdade no exercício da atividade econômica, a presunção de boa-fé do particular e a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Então, tudo que a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal for implementar, colocar como norma para a abertura, instalação, operação de empresas e tudo mais, tem que observar esses princípios. Então às vezes parece, é besteira a presunção de boa-fé. Mas sabe o que acontece? Às vezes a pessoa que abre uma empresa esquece um documento e aí vai ter o pedido indeferido porque não apresentou um documento. E aí você tem que trazer isso como a boa-fé da pessoa, né? A boa-fé do particular. Então, será que ele não apresentou o documento porque ele não tinha o documento ou porque ele esqueceu? Então, isso tudo tem que nortear a atuação dos órgãos públicos. Então, o órgão público, numa situação dessa, a entidade, né, o órgão liberador, tem que chamar o particular e falar, olha, tem um documento que falta apresentar e tudo mais. Parece besteira, mas na prática acaba facilitando, porque numa situação dessa, muitas vezes é indeferido por falta de um documento simples que a pessoa poderia ter apresentado. Entenderam? Com isso eu falei rapidamente dos aspectos gerais dessa medida provisória que trata da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Nos próximos vídeos eu vou detalhar tanto os direitos, né, quanto as garantias que foram estabelecidas por essa medida provisória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, deixar seu comentário e o seu like. Obrigada!